Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à aula, tá? Nós temos aula de português, aula de geografia e matemática. E na parte de arte nós vamos diminuir um pouco, tá? Porque nós já fizemos bastante atividades. Na semana que vem eu vou passar. Não estou passando muitos exercícios porque hoje nós temos testagem da turma 2. E como vocês viram na turma 1, a gente demorou bastante tempo lá no momento da testagem, então demora bastante. Então eu fiz eu enxuguei um pouco os exercícios para ficar uma aula mais enxuta, tá bom? Então nós vamos dar continuidade. Nós vamos pegar o livro cor-de-rosa, como vocês falam, página 160 e páginas 160 e 161. Nós vamos voltar a falar, então, parte sobre a língua portuguesa, mas nós vamos falar sobre sujeito, predicado e objeto direto. Nós estamos no comecinho, então, do quê? Da análise das palavras, sabendo quem praticou a ação, né? O que aconteceu dentro da própria frase, tá? Isso vocês vão ver que vocês vão explorar muito mais ao longo do quê? Da sua vida escolar, tá bom? A análise da frase, tá? Dos elementos da frase. Então, olha lá, exercício número 1, caminhos da língua. Então, a gente vai ver sobre sujeito, predicado e objeto direto. 1, complete o poema com as palavras do quadro. Então, as palavras do quadro que tá em roxinho são as seguintes: lua, gramática, tabuada e estuda. E aí, nós temos um poeminha do Sérgio Caparelli, que chama-se As Fases da Lua. Então, a lua, aluada, estuda. A lua, luneta, estuda opereta. A, de mel, o céu. A lua lunática estuda. E aí nós temos 4 palavras que não tem, né? Não tem ali. A gente tem que encaixar. Então, a gente coloca. Agora vou ler com as palavras, tá? Encaixando. A lua, aluada, estuda, tabuada. Então, olha lá, aluada combina com tabuada. A lua, luneta, estuda opereta. Então é a lua. Lua de mel, estuda o céu. A lua lunática estuda a gramática, tá? Letra A. De acordo com o poema, quais são os 4 assuntos que a lua estuda? Então, ela estuda tabuada, opereta, o céu e a gramática. Já ouviu falar nas 4 fases da lua? Lembrando que opereta, o que é opereta? Opereta é uma pequena peça de teatro, né? Ou uma ópera desse gênero. Então, é um teatro musicado, tá? Com falas, tá? Teatro com falas, é uma opereta, só para vocês saberem. Você já ouviu falar nas 4 fases da lua, tá? Então, as 4 fases da lua, qual é? Lua cheia, crescente, cheia, minguante e nova. São as 4 fases da lua. Lembrando que as 4 fases da lua, elas estão dentro de um mês, tá? Cada fase da lua demora mais ou menos uma semana, só para vocês saberem. Então, em um mês, nós temos 4 fases da lua, tá? E aí, no texto, nós vemos também sobre isso, ó, essa classificação de acordo com a luminosidade da lua, como a gente vê a lua lá no céu. Lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente. No poema, a lua também recebe classificações diferentes. Então, a gente vê que a lua é aluada, luneta, de mel e lunática, tá? São as classificações da lua. Como que ela é? Ela é aluada, luneta, de mel e lunática. C. No poema, pinte as palavras que você completou de acordo com as orientações. Com a cor azul, pinte os substantivos, tá? Lembrando dos substantivos. Quem é o substantivo? É aquele que pratica a ação. Então, quem pratica a ação no caso aí? É o quê? A lua. Então, a lua é o substantivo. A lua. A tabuada também é um substantivo e a gramática, tá? Então, já pintar de azul a palavra lua, tabuada e gramática. Se quiser fazer um círculo em volta com lápis de cor azul, também pode ser, tá bom? Com a cor amarela, pinte o verbo que se repete no poema.
Então, o verbo que se repete no poema é o verbo estudar. Então, tá escrito estuda. Então, estuda. Então, a lua aluada estuda, pinta de amarelo. A lua luneta estuda, pinta de amarelo de novo. A lua de mel estuda de novo, pinta de amarelo o céu. E a lua lunática estuda, gramática. Então, a lua está estudando, veja que ela estuda, certo? Página 161. 2. Leia o trecho de uma notícia que divulga uma peça teatral. Então, teatro infantil promete causar frio na barriga com a temática de medo. Fantasmas, monstros escuros, sombras, barulhos estranhos, bruxas, bichos esquisitos. Aquilo que não vemos, mas podemos imaginar. Esse é o tema do espetáculo Boo, a Casa do Bichão, que fica em cartaz no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, em Afonso Cláudio. A peça vai contar a história de Caio, um rapaz que sai pelo mundo com a aprovação de seu velho pai. Chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado, mas, como é valente, lembra-se dos conselhos de seu pai e enfrenta todos os seus medos. Letra A. Na primeira frase do texto, sublinhe todos os substantivos. Então, olha lá, que substantivo que você vai sublinhar? Fantasma, né? Passa um traço embaixo. Fantasmas, monstros, escuros, sombras, barulhos, bruxas, bichos. Então, passa um traço embaixo dessas palavras lá no texto. B. Que relação as palavras que você sublinhou no item A têm com o conto de assombração lido neste capítulo? Então, essas palavras, elas têm a ver com o mundo das histórias dos contos de medo, dos contos de assombração, né? Os contos de assombração que a gente viu, ó, tem bruxas, tem monstros escuros, sombras, barulhos, bruxas e bichos. Isso nós vemos, então, nos contos de assombração. 3. Releia a frase destacada em azul no texto. Então, olha lá. Chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado. Essa é a frase que foi destacada. Quem é a personagem que chega em algum lugar? Copie o nome desse personagem no espaço abaixo. Quem é o personagem? O personagem ali é o Caio. Caio, tá bom? Olha lá. A peça vai, em cima, no segundo parágrafo, a peça vai contar a história de Caio. Então, é Caio. Caio chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado. Essa peça, então, o personagem principal é o Caio. A frase que você completou é formada por sujeito e predicado. Quem é o sujeito? Aquele que pratica a ação. O elemento que pratica a ação. Então, é o Caio. O Caio é o quê? O sujeito. E o predicado? É o que se declara sobre o sujeito. O que aconteceu com Caio? Caio, ele chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado. Então, esse daí é o que? O predicado. 4. Retome a frase do item B. Esse daí, né? O Caio chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado. Pinte de azul a parte que corresponderia ao sujeito. Então, o sujeito. Quem chega a um castelo muito esquisito e mal assombrado? É o Caio. Então, você vai pintar de azul o Caio. 3. Pinte de amarelo a parte correspondente ao predicado. Qual é, então? Então, o que não é sujeito é predicado. Então, chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado, você vai pintar de amarelo. Qual das partes da frase contém um verbo? Então, o verbo fica no predicado, tá? Fica na parte do predicado. O sujeito não tem verbo, certo? O sujeito é o substantivo da frase, tá? O nome próprio aí, o Caio. Então, predicado, o verbo tá junto. Então, chega. O verbo é chega em um castelo muito esquisito e mal assombrado. Eu vou até aqui hoje, porque amanhã a gente vai dar continuidade nesse livro aqui. Então, amanhã, para vocês levarem, amanhã vocês levam o livro cor-de-rosa, que vocês falam, né? O Aprender Juntos, e também como vocês vão fazer atividades do livro azul de matemática, então levem também o livro azul Aprender Sempre, beleza? Para fazer as atividades no livro na aula de sexta-feira, porque hoje nós estamos na aula de quinta-feira, né? Hoje é dia 16 de setembro, então amanhã, dia 17, vocês da turma 1
levem os 2 livros, né? Vocês já vão levar os 2 livros para fazer, então, o quê? As atividades de português. Lembrando que segunda-feira nós já vamos começar o quê? As nossas provas presenciais, tá? Nossas provas. E quem não tá presencial, eu vou marcar um dia, ainda não tiraram o xerox. Tô esperando para tirar o xerox de todas as provas, juntar tudo para vocês irem lá buscar, beleza? Continuando então a aula, nós vamos para a aula de geografia, páginas 28 e 29. Na página 28, a gente vai ver que tem um texto chamado Moradores se unem para revitalizar, né, arrumar a praça no bairro Jardim Recanto. Então, a praça, né, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser arrumada, organizada, tá muito feia. Então, olha lá, vasos de plantas, árvores e canteiros bem cuidados, várias espécies de flores, grafites carregados de cores e até uma pequena horta. Isso tudo é o que você encontra na pequena praça situada entre as ruas José Rodrigues dos Santos e Martins Costa, no Jardim Recanto, bairro Jardim Recanto, município de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. Mas ela nem sempre foi assim. Isso tudo foi obra dos moradores da região que se juntaram para revitalizar, arrumar, organizar, né? E dar uma cara nova para o local. E as melhorias na praça não se limitam apenas à jardinagem. Os moradores conseguiram pneus no Ecoponto, olha lá, Ecoponto, local que recebe objetos e outros materiais que não servem mais. É o lugar onde você joga, né? Recicla os materiais, descarte de objetos. Para a confecção de bancos. Antigamente tinha apenas um banco em toda a praça. A pracinha também foi toda pintada, belos grafites coloridos são vistos por todo lado. O que é grafite? É um desenho feito à mão no muro. É diferente de pichação, tá bom? Pichação é algo feio, horrível, onde as pessoas escrevem coisas feias no muro. Não é o caso. Grafite é quando a pessoa faz um desenho bem bonito, um desenho que tem uma mensagem de alegria, de paz, de amizade. Em muitas cidades do Brasil, né, e do lado de fora também, de outros países, eles fazem grafite, então desenhos para alegrar o ambiente, tá? Nesse caso também nós temos grafite, né, em algumas paredes. Então existe uma grande diferença entre um muro pichado e um muro grafitado, tá bom? Só para vocês saberem. Então, belos grafites coloridos são vistos por todo lado. Lembrando, existem artistas reconhecidos que fazem o quê? Essa parte de grafite, muito legal. É uma obra de arte, para vocês saberem. Todo mundo que passa por aqui fala, não tem nenhuma praça igual. É uma união entre os moradores. Os que não ajudam com dinheiro ou mão de obra, ajudam a zelar. As crianças não pisam na grama, contou Cidinha, moradora do bairro, toda orgulhosa. Então, tá vendo? Então, todo mundo em equipe está fazendo, então, essa obra maravilhosa em comunidade. O texto trata da melhoria de uma praça. Você acha que isso seria possível se a união dos moradores deste lugar? Não, não seria. Por quê? Porque eles têm que conversar, eles têm que interagir para poder fazer, então, essas atividades, se organizar como grupo social para o quê? Para um bem comum dentro da própria comunidade, tá? Então, olha lá, lidando com os conflitos. Professora, mas todo mundo tem conflitos? Todo mundo tem conflitos e também quando nós temos um grupo de pessoas, também nós temos conflitos. O que são conflitos? São problemas, dificuldades, são confusões, tá? Apesar de possuírem objetivos, eu estou na página 29. Apesar de possuírem objetivos em comum, as pessoas que formam os grupos, são diferentes. Conviver com essas diferenças, às vezes, pode gerar desentendimentos e conflitos. Leia o trecho da entrevista de um artista brasileiro que se apresenta no Cirque du Soleil. Lembra que a gente estudou sobre o Cirque du Soleil? Está na páginas 26 e 27 aqui desse livro. Eu falei para vocês, essas apresentações deles são lindas, maravilhosas. Então, ele fala assim, ó, Everton Tobassi é o nome dele. E conviver com pessoas com uma cultura e costumes diferentes não é complicado? A pessoa pergunta para ele. Aí ele fala assim, como a maioria dos integrantes são atletas de ponta, há sempre conflitos. Muitos sabem como deve ser feito tecnicamente, mas no circo tem ainda o lado artístico que conta muito. Às vezes a pessoa demora para fazer a transição de atleta para artista. Então, olha lá, o que acontece?
às vezes a pessoa, ela quer aparecer mais que a outra, quer o quê? Quer fazer uma piruleta diferente, então ela tem que ter cronometrar, respeitar o outro. O que significa fazer a transição de atleta para artista? Marca um X na alternativa que melhor explique essa frase. Então, é a primeira. Deixar o espírito competitivo, né? A lei da vaidade de querer aparecer mais que todo mundo. E atuar em grupo, em união, com o objetivo de divertir e agradar o público. É igual uma orquestra, pensando que todos os instrumentos têm que estar em harmonia para passar o que? Uma música bonita para todos. Então, quando você está dentro de uma orquestra, você tem que tocar conforme o que está escrito na pauta musical. Quando você está cantando num coral, você também tem que cantar o quê? Em harmonia. Você não vai cantar para aparecer, só se você tiver um solo no meio. Aí, nesse caso, também os artistas, eles têm que trabalhar em grupo e não competindo um com o outro. Então, a diferença entre o atleta o quê? O atleta, ele compete. Pensa nas Olimpíadas. O que acontece? Um compete com o outro. Quando os atletas da natação, eles entram na piscina, um não ajuda o outro. Um tem que chegar primeiro que o outro, não é assim? Um tem que fazer melhor que o outro. Então, aí é atleta. Artista é diferente. O artista, ele tá ali para o quê? Para apresentar um show, algo muito bonito, para interagir, para agradar o público. Diferente do que? De um atleta, tá bom? O atleta não tá ali para deixar a pessoa feliz, tá bom? Ele tá ali para ganhar, para competir. Então, essa parte de competição, além da vaidade, tomar cuidado, né? É isso que a gente tem que pensar, lidando com os conflitos dentro dos grupos sociais. Então, segundo Wellington Lima, há sempre conflitos no grupo de artistas do Cirque du Soleil. Converse com os colegas e professor. Quais seriam os motivos? Seria o que? A vaidade, a pessoa querer aparecer mais que os outros, né? Querer chegar primeiro, querer fazer melhor. Então, nesse grupo, você tem que fazer melhor, mas em grupo, tá bom? B. Como você imagina que eles conseguem superar as diferenças e trabalhar em grupo? O respeito, a confiança entre o colega, o trabalharem junto, conversar bastante, interagir juntos, pensando num grupo e não só o quê? Na parte do individual. Então, o grupo. Pensando também no time de futebol, não tem um que brilhar mais que o outro. Todo mundo tem que trabalhar em equipe, que não adianta nada um fazer gol e o outro deixa e o goleiro não pegar a bola. Então, tem que trabalhar em equipe. Então, essa parte de equipes são atividades muito boas para vocês, viu? Isso é bom, porque você vai entender que nós estamos trabalhando em grupo. E o trabalhar em grupo, você cresce muito. Você começa a pensar no outro, tá? Então, lidando com conflitos. Nós vivemos em grupos sociais. Olha só, a nossa sala é um grupo social e nós vivemos em grupo. Então, essa parte da comunidade, do viver em grupo, do respeitar o outro, cooperar com todos, né? Ajudar cada um no seu possível, tentar interagir respeitando a individualidade, né? O como o outro é, tá? Sem xingar, sem maltratar, tá? Pensando o quê? Que eu tenho que fazer o quê? Com que o meu amigo ele interaja comigo e que a gente possa trabalhar em grupo, como se fosse uma peça de teatro, como se fosse o quê? Uma equipe de jogo de futebol, uma música muito linda tocada numa orquestra, tá bom? Então, hoje a aula de geografia está falando sobre isso, beleza? E em matemática, a gente vai para a página do Aprender Sempre, livro azul, páginas 94 e 95. Aula 10, régua e fita métrica, tá bom? Quem tem régua aí de 30 centímetros, então pode usar. Existem, então, vários tipos de réguas. As réguas mais normais, assim, mais utilizadas são a de 30 centímetros e a de 15 centímetros, tá? Então, a gente vai analisar o comprimento das réguas e da fita métrica, tá? Roberta percebeu nos materiais escolares de suas colegas que as réguas há réguas de diferentes tamanhos. Você sabe dizer quantos centímetros tem a régua que você usa? Então, eu coloquei de 30 centímetros, porque a maioria que eu vejo de vocês tem réguas de 30 centímetros. Página 95. 2. Observe o comprimento das réguas de Luísa. Então, olha lá, 30 centímetros e de 15 centímetros, certo? Qual é o menor número que aparece nas duas réguas? Então, o menor número é o número 0, 0.
B, quais são os números que aparecem na régua maior? Então, você vai ver que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quantos centímetros a régua maior tem? 30 centímetros. Quantos centímetros a régua menor, a menorzinha, tem? 15 centímetros. E a régua maior tem o dobro do comprimento da régua menor? Sim. Por quê? 15 mais 15 são 30. Ó, 5 mais 5, 10, vai 1. Depois, 1, 2, 3. Então, deu 30. Sim, a régua maior tem 30 centímetros e a menor 15 centímetros. Então, é o dobro, tá bom? Página 96 do livro. Vira a página. Quando precisamos medir o comprimento, comprimentos maiores, podemos usar a fita métrica. Quem usa bastante a fita métrica são as costureiras e os alfaiates, né? Um serviço bem difícil de ser feito, tá? As réguas, elas são divididas em centímetros, tá? Roberta disse que a fita métrica tem 150 centímetros. Podemos afirmar que a fita métrica tem quanto? 150 centímetros, tá? Lembrando do que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, olha lá, exatamente 1 metro, 150 centímetros, mais do que 1 metro ou menos de 1 metro. Então, 1 metro tem 100 centímetros, então temos mais de 100 centímetros, tá? Então, mais do que 1 metro. Então, uma fita métrica, que geralmente eles medem o que? A cintura, a perna, o braço. Então, ela utiliza de uma maneira mais fácil, porque a fita métrica ela é mais maleável. A régua ela é dura, não dá pra gente medir o quê? Uma circunferência, no caso, tá? Fica meio complicado de medir uma circunferência. Então, a fita métrica, ela é mais fácil. Já a trena também, ela é ruim também para medir uma circunferência. Então, utiliza-se o quê? A fita métrica, só para vocês saberem, beleza? Então, hoje, nós temos, então, essas aulas de quinta-feira, tá bom? Qualquer dúvida pode enviar para mim. Algumas atividades de arte eu estou fazendo presencialmente. E quem está online, eu vou enviando então as atividades de arte. Juntamente eu vou enviar as atividades presenciais de arte, juntamente com as provas, e vocês vão fazer em casa, tá bom? Algumas atividades que a gente fez presencialmente, eu vou colocar dentro do plástico com as provas. E você vai fazer em casa para valer nota também, tá bom? Só para vocês saberem. Beleza? Então, um ótimo dia para vocês e até mais. Tchau, tchau.